Eu estou muito à vontade aqui, porque, em primeiro lugar, estou na casa do Pai. Segundo, que eu estou num lugar onde está sendo dirigido por um casal de grandes amigos nossos. Vocês, eu quero aqui já um parênteses, dizer que vocês têm um grande pastor. Grande pastora. Não poupem elogios, não poupem esforços para caminhar ao lado deles. Porque Leonardo e Fabrício, mais o Leonardo, Deus escolheu os doidos, e Leonardo é um doido. Leonardo, Adriano e por aí, vai. Enfim, então, quem é doido aí? Deus está neste lugar, irmãos. Deus está neste lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos em frente. O nosso assunto aqui hoje é geração santa. Então talvez fique estreito aqui algumas coisas. Então eu vou dizer para você, durante já algum tempo está difícil ministrar outro assunto. Não é, Fabrício? Então os que me acompanham, eu vou pedir que com licença, pessoal. Eu vou pedir que me digníssima esposa, aprecie com moderação. Aleluia. Eu vou pedir que o meu filho e minha filha, que no seu deles estão, fiquem de pé. Pode apreciar. Aleluia. São os nossos filhos e agora os outros. Primeiro a minha cunhada, que é minha família, fique de pé. Para todo mundo aprecie com moderação. Aleluia. O Reginaldo e a Cris, o Reginaldo está lá atrás, nos ajuda com a moderação. Aprecie com moderação. A pastora Liliana, que está nos acompanhando, nos ajuda a pastorear os irmãos e agora os filhos que Deus foi dando. Fica todos os nossos filhos de pé. Eles vão nos acompanhar. Glória a Deus. Deus abençoe. Aprecie não. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O William me ficou de pé? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, então para vocês aqui que estão nos acompanhando, vocês vão ouvir de novo algumas coisas que nós temos falado. Mas como eu disse, está difícil falar sobre outro assunto. Mas como Paulo diz, me alegro por vos falar a mesma coisa de novo. Então, vamos ouvir de novo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso assunto aqui hoje é geração santa. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós falamos sobre geração santa tem a ver com dar resposta. Geração santa tem a ver com dar uma resposta para Deus, para o lugar onde nós estamos inseridos, sobre a restauração. Sobre a restauração, sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Então, geração santa, muitas vezes nós pensamos que só é santo quem está com o microfone na mão, só é santo quem está trabalhando em algum cargo na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: geração santa vai além, muito além disso. Geração santa tem a ver com restauração. Geração santa tem a ver com pagar o preço de caminhar na porta estreita. Aleluia. Geração santa tem a ver com habitação permanente da glória de Deus. Porque Deus só habita no lugar onde é santo. Tire a sandália dos seus pés, Moisés, porque o lugar é santo.
pegando aí. Se não for bom para você, deixa eu passar porque eu vizinho pega. Então eu quero enfatizar algumas coisas aqui sobre você não perder esse ambiente da glória permanente de Deus. Geração santa tem a ver com atrair. Nós acabamos de cantar aqui que se abram os céus. Como é mesmo? Que os céus fechados se abram. Então geração santa tem a ver com manter os céus abertos em meio à apostasia dos nossos dias em que nós vivemos. É forte, né? A palavra diz que em Sodoma e Gomorra, se houvesse 10 justos, e aí tudo que nós formos falar aqui eu vou jogar para o nosso tema. Se houvesse uma igreja santa, se houvesse uma geração santa que fosse ao menos 10 pessoas, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Então eu entendo, nós entendemos que o que destrói uma geração, o que destrói uma época, não é a presença do ímpio, mas a ausência de uma geração santa, a ausência do justo. Meu Deus. Então vamos para o princípio, porque o princípio começou com um pilar santo. Era para ser desse jeito. Então eu gostaria que você, juntamente comigo, começasse a pensar um pouquinho sobre o ambiente de um lugar chamado Éden. O Éden, preste atenção aqui. Deus não criou o homem sem antes preparar um ambiente. Deus primeiro criou um ambiente para depois colocar o homem nesse ambiente. Então, eu gostaria que você pensasse um pouquinho, porque o texto diz, no início, no princípio, que todos os dias. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Quando nós olhamos para as Escrituras, eu não preciso ler, eu sei que você sabe. Deus começa a criar as coisas no ambiente. Então Deus cria, faz a separação das águas, começa a fazer a criação, e é interessante que Ele vira para a terra e diz: terra, produza as árvores. Está pegando aí? Aí Ele vira para o mar e diz: mar, produza os peixes. Mas o homem, Ele diz: façamos nós, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não terceirizou a sua criação. Deus é santo. Então você, eu, nós temos, o nosso DNA é santo. Porque Ele formou do pó da terra, mas Ele criou você nele. Porque dele, por Ele e para Ele. Então era para ser assim. Os primeiros habitantes desse lugar chamado Éden eram santos. E a Bíblia diz que todos os dias Deus não tem santidade para compartilhar. Ele é a santidade. Então a Bíblia diz, o texto diz que todos os dias Ele vinha na viração do dia ter com os primeiros habitantes que eram santos. E era para ser assim. Todos os dias. Pastor Nelson, você precisa entender isso. Todos os dias. Todos os dias. Mas um dia, o pecado entrou na construção de Deus, que era até então santa.
E aí o texto diz que o ambiente que então era santo, o lugar chamado Éden, o lugar que eu costumo dizer, eu posso usar essa expressão, o Éden era um lugar da glória permanente, habitação, a glória permanente de Deus. Então quando o pecado entrou nos habitantes que eram santos, eles perderam o ambiente santo, eles perderam o Éden. Deus continua a falar com eles. É só você ler, você vai ver isso. Deus continua a falar com eles, mas o ambiente eles perderam. Então eu quero falar um pouco disso. Eu quero frisar um pouco disso, porque aí então, desde então, a Bíblia, a história, os mártires que Deus tem usado, os personagens, os homens inspirados por Deus, Deus tem levantado todos eles para nos apontar de novo para a nossa restauração, para mostrar que nós precisamos nos humilhar, que nós precisamos de novo voltar para um lugar chamado Éden. Quem está entendendo isso? Então, abra aí a sua Bíblia. Vamos andar um pouco aqui. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Aleluia. Quem achou, diga achei. Lucas 17, aleluia. Não me deixe sozinho aqui. Vamos participar disso aqui juntos. Glória a Deus. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Eu conheço esse ambiente. Eu conheço esse cheiro. Aleluia. Lucas, o que eu disse? Lucas 17, a partir do verso 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, preste atenção nisso. Ai meu Deus, como eu amo as escrituras. Aleluia. Você carrega a palavra da vida, você carrega o DNA santo, você carrega a revelação de Deus, está em você. Então nós precisamos tomar muito cuidado sobre as nossas decisões. Nós não podemos tomar decisões baseadas nas coisas aqui de fora. Você, eu, você, nós como igreja, nós como estamos buscando de novo voltar ao Éden, nós precisamos tomar decisões baseadas naquilo que eu estou carregando, naquilo que você está carregando, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está onde? Aleluia. Meus lindos, está aí. Está aí. Glória a Deus. Está entendendo isso? Ai, meu Pai. E nós precisamos entender isso, porque eu só desfruto aquilo que eu entendo. Você só desfruta daquilo que você entende. Você
está entendendo isso? Então preste atenção. Vem aqui, meu querido, vem cá você. Como você chama? O Anderson, preste atenção. Olha aí. Olha aí. Eita Deus, fácil. Olha só. O que eu estou tentando explicar para vocês, talvez assim fique ainda mais entendido ou compreendido. Então, no princípio, Deus criou o homem meio dele. E aí, aqui o texto está dizendo que o reino de Deus não vem com visível aparência, porque ele está dentro de nós. Então, Deus criou o homem dele e depois entrou dentro dele. Mas como tudo é dele, por ele, para ele, então Deus criou o homem dele. E aqui Lucas está dizendo que o reino de Deus, que é ele, aleluia, não vem com visível aparência, está dentro de você. De todas as coisas que ele criou, está aí, Anderson, aleluia. Então, de todas as coisas que ele criou, de toda a criatura, de tudo que ele criou, Deus não escolheu nenhuma outra criação para associar a sua imagem. Aleluia! E Deus poderia habitar em qualquer outra coisa que ele criou, mas ele escolheu habitar no homem. Aleluia! Obrigado, Pai. Aleluia. Cuidado, ele está aí dentro. Um jeitinho. Irmãos, pode ser uma coisa assim, que coisa doida, mas o nosso Deus é doido. Escolheu uma coisa tão cheia de imperfeição. Ai, ai, ai. Tão cheio de. Como fala? Melindres? Cheio de melindres, cheio de mazelas. Escolheu habitar em nós, que até então éramos pobres, pecadores, pobres, cegos e nus, não tínhamos nada, mas Ele escolheu o nada. Ele escolheu habitar no nada. Ele escolheu habitar no nada para tornar o nada tudo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vamos caminhar aqui. Onde eu parei? As suas decisões. Está entendendo então agora por quê? Que as nossas decisões. Então por que eu decido perdoar? Porque Deus habita em mim. Ele me perdoou. Ele me amou primeiro. Aleluia! Por que eu decido? O pastor Léo estava falando aqui sobre a semeadura. Por que eu invisto no reino de Deus? Porque Deus investiu o seu reino em mim. Por que eu decido não pecar? Para não perder aquilo que eu carrego. Então estamos falando de geração santa. Então a minha decisão tem que ser tomada por aquilo que está aqui dentro, porque Deus não vai fazer nada além de você que não tenha feito primeiro em você. Eu disse que geração santa tem a ver com transformar, transformação. Então Deus primeiro transformou você, transformado para transformar. Aleluia! Está entendendo isso?
Aleluia. Porque senão, sabe o que vai acontecer, meu querido? Nós vamos viver uma vida como se nós fôssemos uma prótese. Vamos imaginar aqui que o meu braço fosse uma prótese. Então eu participo de todas as coisas da igreja. Eu venho para o culto, o meu corpo vem, a prótese vem também. Tem o acampamento, o meu corpo, a prótese vai também. Tem os eventos, a prótese sempre está junto. Mas a prótese nunca terá a vida do cabeça, que é Cristo. E é tudo que nós não podemos ter uma vida de uma prótese. Estou envolvido, estou, mas não estou. Está entendendo isso? Estou, mas não estou. Deixa eu contar uma historinha aqui que está vindo agora. Espírito Santo, eu te amo. Aleluia! A historinha tem a ver com o texto sobre o texto da igreja morna. Você conhece esse texto? A historinha é assim: uma pessoa estava em cima do muro, e aí de um lado as pessoas gritavam: desce daí, pula para cá, desce daí, rapaz, desce, vem para cá, pula para cá. E o povo do outro lado do muro, suave. E aí a pessoa em cima do muro ficou impressionada, chamou a sua atenção, porque de um lado o povo gritava: desce, vem para cá, e do outro lado, e aí virou para as pessoas que não falavam nada, estavam: por que vocês estão? E vocês não estão falando nada, enquanto os outros estão desesperados, estão gritando com gemidos exprimidos. É porque o mundo já é nosso. Vida de prótese. Deu para entender isso aí? Estou, mas não estou. Estou, mas não me envolvo. Por favor, deixa Deus ajustar sua mão dentro da sua vida. Você precisa entender que nós somos uma luva. Deixa Deus colocar sua mão dentro de você. Deixa Ele ajustar uma medida de graça aí dentro. Deixa Ele colocar em ordem a sua vida. Irmão, não serve para nada, não vai enfeitar. E aí quando você começa a viver isso, quando você começa a entender o que você carrega, você começa a entender o que é graça. E graça é como uma escada rolante, não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu vou correr aqui para ir um pouco mais rápido, porque isso está escrito. Está escrito assim, Romanos capítulo 8, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos. Então, o que você carrega precisa precisa se manifestar. Nós precisamos dar essa resposta no ambiente que nós estamos inseridos. Se somos uma geração santa, e eu creio que nós somos, amém. Não está fraco? Nós somos uma geração santa, amém. Nós precisamos dar uma resposta para o ambiente que nós estamos inseridos. Nós precisamos dar uma resposta para Barueri. Aleluia. Preste atenção, o que está escrito aqui em Romanos, existe uma expectativa, não é uma expectativa qualquer, pequenininha, sem expressão, é uma expectativa e é ardente da manifestação dos filhos. E sabe quem é que nos chama de filho? As Escrituras nos chamam de filhos de Deus.
não vai ver em nenhum momento aqui a Bíblia chamando a gente de gospel, a Bíblia chamando você de qualquer outra coisa, de evangélico. A Bíblia te chama de filho de Deus. Aleluia. Somos uma geração santa. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 21, quem achou, diga cheio. Está escrito assim: ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção aqui. O texto está dizendo que ao vencedor terá o direito de assentar de novo. Ou seja, ao vencedor terá o direito de habitar de novo num lugar chamado Éden. Vira para esse lindão, essa lindona que está ao seu lado e fala assim: é ao vencedor. É ao vencedor. Agora ainda em Lucas, vai um pouquinho para frente aí, capítulo 24. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 24, verso 36. Diz assim. Quem achou? Amém. Falavam ainda nessas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbado e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí no verso 40, a parte final, ele diz que mostrou o quê? Presta atenção aqui. O texto está falando sobre o momento em que Jesus aparece no meio dos discípulos. E quando ele aparece, ele poderia ter feito qualquer outra coisa para mostrar aos seus discípulos, para mostrar para aquelas pessoas que estavam ali que ele era o Cristo. Então ele poderia ter feito um milagre, ele poderia ter feito ressuscitar uma pessoa. Tragam alguém aqui que eu vou ressuscitar, tragam alguém enfermo aqui que eu vou curar, e vocês vão ver que eu sou realmente o Cristo. Mas ele fez o quê? O texto diz que ele mostrou as suas mãos. O que nós aprendemos aqui? O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos? Eu venci este mundo. Eu venci, olha as minhas mãos, eu venci este mundo. E esse texto de Lucas, ele está intrinsecamente ligado com o Apocalipse que nós lemos, o que? Ao vencedor terá o direito de sentar de novo com meu Pai. Então Jesus, discípulos, vão ter vencido o momento em que ele passou aqui de outra forma que não tivesse sido vencido da forma como ele venceu. Aleluia. Você está entendendo? Então, o que nós estamos entendendo aqui quando nós olhamos de novo para o Éden? Adão perde o ambiente porque entrou o pecado, e desde então, o que Deus está fazendo conosco, com geração após geração, Ele está tentando nos mostrar aqui, para nós sentarmos de novo, conforme está escrito em Apocalipse: ao vencedor terá o direito de assentar no meu trono. Jesus mostra exatamente isso aos seus discípulos: vede as minhas mãos, e eu venci, sou eu mesmo.
marcas você está carregando nas suas mãos? Nós estamos vivendo uma época em que muitas coisas estão acontecendo sobre exibição. Obrigado, Espírito Santo. Então hoje, pastor Léo, pastor Fabíola, irmãos, uma igreja boa, considerada, classificada como uma igreja boa, é se essa igreja tem ar-condicionado, se a igreja tem no mínimo 1000 membros, se a igreja tem os seus músicos, o seu ministério de louvor já gravou CD, DVD, está na mídia. Isso nos dias de hoje, por conta da exibição, estão sendo consideradas boas igrejas que têm isso para oferecer. E aí nós entendemos, diante de tudo isso, que uma igreja grande pode ser grande ou pode estar cheia de pessoas vazias, que não estão entendendo o que é entrar no Éden de novo. Vai naquela igreja é boa, dá muita oferta, porque ela é grande. Deus não nos chamou para encher uma igreja, Deus nos chamou para transformar uma cidade. Se Deus tiver que mudar a história de Barueri com vocês, Ele vai fazer. Ele não vai esperar uma igreja sobrenatural, Ele não vai esperar uma igreja aqui que estenda um tapete vermelho para o seu pastor subir aqui. Não, Ele espera que essa igreja, quantas pessoas tem aqui, pastor Léo? 200 pessoas? Ele espera que essa igreja, com 150, 200 pessoas, vença este mundo, vença a prostituição, vença os vícios, porque foi isso que Jesus fez. Jesus venceu, e foi isso que Ele mostrou para os seus discípulos. Então, o que Jesus estava, na verdade, mostrando, aponta para o livro de Apocalipse: eu venci este mundo, eu vou sentar de novo no Éden, eu vou sentar no trono de novo com meu Pai. Em outras palavras, meu Pai vai de novo na viração do dia, meu filho amado. Aleluia. Por favor, entenda o que eu vou falar aqui. Eu não estou fazendo nenhuma crítica para uma boa exibição. Temos que estudar, temos que nos esmerar. Aqui, os ministros, nós que ministramos a palavra. Mas o que gera a autoridade do céu não é uma boa exibição. O que vai gerar a autoridade no céu dos filhos de Deus, a ardente expectativa é se eu e você estamos vencendo esse mundo. Que marcas você tem para mostrar? Estou vencendo este mundo como geração santa, e estou vencendo este mundo como geração santa. Eu conheço esse ambiente chamado Éden como uma geração santa. Eu sei exatamente a hora que ele chega. Como geração santa, eu sei exatamente o que fazer quando o banquete deste mundo, o manjar deste mundo é oferecido. Como geração santa, você sabe exatamente o que fazer. Ai, ai, ai. Uma geração santa demonstra paixão, irmãos. Uma geração santa demonstra querer mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Uma geração santa demonstra de forma violenta. Porque foi isso que os céus demonstraram. Foi isso que Deus demonstrou quando Ele pegou o melhor que Ele tinha no céu, quando os céus repartiram o que eles tinham de melhor, foi para demonstrar o amor de tal maneira, foi de forma violenta. Ele pegou o melhor
Então, a forma que nós estamos vencendo este mundo tem que ser a melhor. A forma como nós estamos buscando de novo voltar a entrar no L de novo como geração santa tem que ser a melhor. A forma como nós estamos respondendo essa ardente expectativa tem que ser a melhor. Tem que ser paixão violenta. Não existe amor sem expressão. Não existe convicção sem alegria sem expressão. Não existe uma geração santa sem expressão. Aleluia! Quem é a geração santa aí? O texto, não precisa abrir, o texto de capítulo, aleluia, o livro de Juízes, o capítulo 13, narra uma história linda que eu amo. Depois você lê lá, está falando sobre a história de Manoá, pai de Sansão. O texto diz que o anjo aparece para a esposa de Manoá e diz que ela vai ter um filho. Manoá não está nesse dia não está junto com a esposa. Depois ela corre, conta para Manoá, e Manoá diz: ok, então quando ele aparecer de novo, vamos perguntar, eu quero saber direito isso. E aí o anjo aparece de novo para a esposa. Aí ela corre, chama Manoá, está aqui, o homem falou todas aquelas coisas. E aí Manoá pergunta: é verdade tudo isso? Que ela vai ter um filho? E aí ele faz a seguinte pergunta: como nós vamos criar este menino? O anjo joga toda a responsabilidade da vida do menino, da criança, na vida da mãe. Ele aponta para a mãe e diz: a mulher, a mãe, não pode comer comida estragada e nem beber vinho. Então, como geração santa, eu faço uma pergunta para você, ou melhor, a pergunta que eu faço para você não é apenas o que nós estamos gerando aqui, mas o que você está comendo, porque o que você está comendo vai determinar o que você está gerando. A mãe, a mãe não pode comer comida estragada nem beber vinho. A responsabilidade da vida da criança estava na abstinência da mãe. Uma geração santa é uma geração que nega a si mesma. Uma geração santa é uma geração que mata a sua carne todos os dias. Aleluia. Por causa daquilo que nós estamos gerando. Vai pegando aí. Aleluia. Nesses dias, por incrível que pareça, nós temos rodado em muitos lugares e nós temos visto muita gente parando no meio do caminho. Nós estamos vendo muita gente cansada. Nós estamos vendo muita gente cansada de carregar o Evangelho, cansada de viver uma vida de uma geração santa. O texto de Gênesis capítulo 11, verso 31, está escrito também, não precisa abrir. O texto lá diz, fala sobre Terá pai de Abraão. O texto está falando que ele está saindo de Ur dos Caldeus e indo em direção à terra prometida. Deus o havia conduzido, direcionado. Mas o texto diz que Terá, ele para no meio do caminho. Ele está indo em direção à terra, a Canaã.
Mas ele para no meio do caminho. Alguma coisa chamou a atenção de Terá, talvez porque o local onde ele para tem o mesmo nome de um filho seu que morre. E ele para no meio do caminho. E continuando o texto, aí nós lemos o que nós gostamos muito de citar. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, sai da sua casa, sai da casa do seu pai, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O seu pai não entendeu. A promessa era para Terá, era para Terá, mas Terá para. Então, a promessa é para nós, a geração santa, de habitarmos de novo no Éden. Mas se alguma coisa chamar a sua atenção no meio do caminho e você parar, se alguma coisa for chamar a sua atenção mais do que o Éden, se alguma coisa tirar o seu foco mais do que o Éden, ao vencedor darei o direito de ser. Aleluia. Não pare no meio. Ai, ai, ai. Eu vou dizer uma frase aqui que uma jovem, ela está aqui, disse na nossa igreja. E eu disse para ela que eu inseri isso nas nossas ministrações. Essa frase é da Amandinha. Fica de pé aí, Amandinha. Essa jovem um dia pegou na nossa igreja e ela liberou essa pérola. Ela disse assim, e se encaixa bem nisso aqui, nesse ponto da ministração: não alimente a sua ansiedade, ela fará você enxergar vida fora da paternidade de Deus. Não alimente a sua ansiedade, ela fará você enxergar vida fora da paternidade de Deus, fora do lugar chamado Éden. Geração santa domina a sua ansiedade. Está escrito: não andeis ansiosos, não alimente a sua ansiedade. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele será Deus. Um dia é um ano. Não, ai, alguém precisa ouvir isso que eu vou dizer agora. Não subestime o poder sobrenatural de Deus. Não subestime o poder, não tem nada a ver com o que nós estamos ministrando aqui. Alguém precisa ouvir isso aqui. Eu não sei qual o problema, eu não sei o cenário, e nem preciso saber. O que eu preciso saber é que Deus pode fazer. Não subestime o poder sobrenatural de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pensando. Não subestime o poder da glória de Deus. Pega aí, aleluia. Voltando, glória a Deus. Onde eu parei? Aleluia. Então você percebe que uma geração santa é uma geração que mostra, ou demonstra, a nossa atitude demonstra que nós, no mínimo, não somos pessoas normais. Nós, no mínimo, não somos pessoas normais. Se eu falar para você que um homem foi engolido por um peixe, passou 3 dias na barriga desse peixe, depois desse peixe na beirada de uma praia, e esse cara pregou o evangelho e fez um rebuliço, e houve salvação. Você sabe de quem eu estou falando? Vocês conhecem a história? Sabe de quem eu estou falando? Sabe como chama a pessoa? E você acredita, né, nessa história maluca? Agora, como você quer ser uma pessoa normal acreditando numa história maluca dessa? Pessoas normais fazem
Aleluia. Algo normal aqui, vem aqui na frente, nós vamos orar com você para Deus fazer você doido. Pessoas normais trabalham a vida inteira, depois se aposentam para ficar na televisão, na sala, com 2 controles na mão, assistindo Fausto Silva. E só mudando aqui, depois vai pulando os canais, aí cai na Rede TV, vem aquela porcaria de Pânico. Fala Deus, o que mais? Ajuda. Meu Deus. E aí chega na segunda-feira e ainda vai comentar o que viu. E ainda vai falar das mulheres que estavam na televisão. Que vida mais medíocre. Que vida mais doente. Pessoas doidas são as pessoas que mais ousaram, foram as pessoas que Deus mais pôde fazer através delas. Foram pessoas que andaram pelo deserto, foram pessoas que subiram no telhado, foram pessoas que pagaram alto preço, foram pessoas que foram presas, aprisionadas em calabouços, em jaula. Irmãos, preste atenção nisso. Paulo está preso. O cara está aprisionado, está preso. E começou ali o negócio. Pá! Depois um outro momento da história da vida de Paulo, está aprisionado, está sendo levado para Roma. E aí ele para em um determinado momento, e ali o rei quer soltar ele, quer livrar ele. Ele sabe o que ele diz? Não, eu não quero ser solto. Eu tenho uma visão espiritual. Uma geração santa tem uma visão espiritual. Percebe como geração santa vai muito além de nós apenas estarmos aqui? Vai muito além de nós chegarmos aqui. Aleluia! Uma geração santa precisa responder no ambiente em que ela está inserida. Aleluia! Está entendendo? Irmãos, hoje há muitos jovens aqui. Somos jovens. Né? Glória a Deus. Estamos, a maioria está tudo na faixa dos 40 para baixo aqui. Aleluia. Segue aí. Tudo se fez novo. Irmãs, meninas, princesas do Deus Altíssimo, príncipes do Deus Altíssimo. Hoje em dia, o seu ambiente do seu trabalho, da sua faculdade, ou de qualquer outro aí, outro ambiente, você virar para alguém e dizer que você é virgem, você vai ser motivo de chacota. Vão rir da sua cara e pasmem, chamarão você, vão dizer que você joga no time adversário. Não é, pastora? Vão dizer que você não gosta. Sabe de uma coisa? Deixe que rir. Sabe de uma coisa? Deixe que vire motivo de chacota. A minha decisão não está baseada nas coisas deste mundo. Aleluia! A minha decisão está baseada no web. Deixa eu contar uma coisa para você. Ouvi de um pastor isso. Ele foi chamado para esse café de pastor. Aleluia. Mas no dia um discípulo seu marcou o seu noivado, e ele foi ministrar no noivado.
chegou atrasado no evento. E aí quando ele chegou lá, as pessoas, os pastores, atrasou, aquela coisa toda. E ele contou por quê, o motivo pelo qual ele se atrasou. E em conversa vai, conversa vem, entrou num assunto de que o rapaz, o seu discípulo, era virgem. E já tinha perto dos seus 40 anos. E o rapaz, o discípulo desse pastor, quando ele disse isso, o assunto, o jovem que preservou a sua vida, o jovem que muito certeiramente, indiscutivelmente fazia e faz, eu quero crer nisso, parte de uma geração santa, ou da geração santa, por alguns momentos virou um motivo de chacota dos líderes e pastores daquela região, porque ele havia se guardado, se preservado. E então aquele pastor virou para aqueles homens no momento das risadas, das gozações, e disse assim: eu não estou entendendo o motivo pelo qual vocês estão rindo. Isso que eu acabei de dizer para você, esse exemplo desse jovem, essa conversa nossa deveria ser um assunto comum no nosso meio, porque nós somos uma geração santa, e vocês estão rindo dele porque ele se guardou. Então, igreja do ano de 2017, igreja liderada pelos pastores Léo e Fabio, se você está sendo alvo, ou já foi, ou talvez ainda será alvo de chacota, porque você está escolhendo preservar a sua vida, porque você entende aquilo que você carrega, você entendeu que você tem um destino, a nossa Canaã, o nosso Éden está te esperando. O vencedor. Então, ainda que você vire, digo isso com certo pesar, eu digo isso para o meu filho, constantemente, ele está aqui. Se você vir por motivo de chacota na sua escola, aguenta firme. Naquele grande dia você vai mostrar as suas mãos. Eu venci. Comece a orar, Januca, por uma mulher virtuosa, sábia, que edifica o seu lar. O mesmo texto do início, do princípio, também mostra algo para nós, para mim e para você. Então, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e Ele dizia: Adão, cadê você? Vim aqui só para te ver. Não, Ele não dizia isso. Mas o texto diz que Adão. E um determinado dia, Adão não responde, Adão não aparece, Adão está escondido. E aí, quando ele responde para Deus: estamos aqui, Senhor, estamos escondidos. Deus diz algo para ele, há um ensinamento aqui para mim e para você. Adão, quem te contou que você estava nu? Quem disse que você poderia comer aquela comida? Ele diz para o Senhor: me escondi porque tive medo. E aí ele disse um dia para o meu filho: Gianluca, se áreas da sua vida, se quando você ouve a voz de Deus, áreas na sua vida, quando você ouve a voz de Deus, ela ainda assusta você, você não pode permanecer no Éden.
Me escondi, Senhor, tive medo. Quem te contou que você estava nu? Adão. Então, se na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, se quando você ouve algo direcionado por Deus, se quando você ouve uma correção, se quando você ouve a indestrutível e incorruptível palavra de Deus, se em áreas na sua vida ela ainda te assusta, eu quero falar algo para você. Você não pode permanecer no ela. Espírito Santo de Deus. Então, você precisa entender o ambiente que você está inserido. Você precisa entender isso. Pega o que eu vou falar aqui agora no seu espírito. Não é o que você faz que determina quem você é. É quem você é que determina o que você vai fazer. Mas por que você não faz? Mas por que você não vai? Mas por que você não come? Mas por que você não acessa? Porque hoje o pecado vem através de um clique. Mas por que você não clica? Mas por que você não conhece essa página? Mas por que você não acessa isso? Não é o que você faz que determina quem você é. Quem você é que determina o que você vai fazer. Eu não faço porque eu sou um filho. Eu não faço porque eu sou a habitação da glória de Deus. Eu não faço porque eu sou um condutor da glória de Deus. Eu não faço porque eu sou um agente de transformação. Eu não faço porque eu carrego a vida de Deus em mim. Eu não faço porque eu tenho a revelação daquilo que eu carrego. Aleluia. Uma geração santa carrega, tem o entendimento da revelação. E não se preocupe, não se preocupe. Quem governava o Egito era Faraó, mas quem tinha a revelação era José. As pessoas iam até Faraó, e Faraó dizia: ide a José, e o que ele vos disser fazer. Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha a revelação era Daniel. Quem governa a Babilônia pode ser os homens ímpios, mas quem tem a revelação é a igreja. Quem tem a revelação são os filhos. Quem tem a revelação somos nós. Foi a igreja que o Senhor falou. Foi para a igreja que o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque é a igreja que tem a revelação. Somos nós, a geração santa. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 diz: Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então eu entendo que antes que houvesse luz, antes que Deus formasse o mundo, Deus me elegeu nele. Está entendendo isso? Então eu aprendo algo aqui. A minha vida não começou no ventre da minha mãe. A minha vida começou antes da fundação do mundo. E tem mais: o céu não é apenas o meu destino. O Éden não é apenas o meu destino. O Éden é a minha origem. Aleluia. O céu é a minha origem. Aleluia. Está entendendo o que é ser uma geração santa?
Está entendendo por que você precisa dar essa resposta? Está entendendo por que nós precisamos pôr para fora? Deus entrou na vida do Anderson. E agora o Anderson precisa pôr para fora o que Deus pôs para dentro. E isso é doideira, gente. Isso é doideira. Aham. Aleluia. O que você está comendo vai determinar o que você está gerando. Você precisa dar essa resposta como geração santa. Você precisa dar essa resposta. Você precisa responder à transformação que Deus fez e está fazendo na sua vida. Aleluia. Não é o que você faz que determina quem você é. Quem você é é que determina o que você vai fazer. Glória a Deus. Pastor Léo, pastor Fabrício estava me dizendo que vocês fizeram recentemente o impacto. Não foi? Quantos estão aqui, as pessoas que participaram? Levanta a mão aí. Quantos foram no impacto? Depende de vocês agora impactar as outras pessoas. Depende de vocês. As escolas dependem de vocês. Esse bairro depende de vocês. As famílias dependem de vocês. A faculdade depende do que vocês vão responder. Amém? Aleluia. Vocês podem encostar aqui um pouquinho? Só que fechar um pouquinho. Espírito, aviva-nos. Be
Deus não